Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para mais um podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Gabriel Mazon, que já é conhecido aqui do canal, a gente falou sobre rock e tal. E aí hoje nós vamos voltar a um assunto aí que está na ordem do dia, né? Então, Gabriel Mazon, se apresente aí e comente aí sobre o assunto que nós vamos falar. Obrigado, professor. Boa noite, pessoal. Assim, eu acho que eu esqueci de me apresentar da outra vez, foi um pouco grosseiro com vocês. Então, assim, meu nome é Gabriel Mazon, sou casado, católico e trabalho hoje como professor de música sacra. Em breve aí, em outubro, agora vou lançar uma comunidade de música sacra. Se você está vendo esse vídeo depois de outubro de 2024, sabe que eu tenho uma comunidade de música sacra, então. E além disso, também eu trabalho como musicólogo, ou seja, eu faço estudos relacionados à filosofia e à estética da música. De que modo a música é um efeito de um pensamento, de uma filosofia. E é disso que a gente vai tratar hoje, inclusive, né? Unindo o caso Diri e compreendendo um pouco da influência filosófica e de pensamento que esse caso específico gera em nós. Afinal de contas, hoje, né, o professor Marcelo sabe muito bem disso, eles põem sobre nós a ideia de que você pode acreditar no que você quiser. Ou dizer, a indústria da música é só entretenimento. Você pode levar a tua vida católica, por exemplo, ou, enfim, a sua filosofia de vida, e não preocupar-se de ser corrompido por uma indústria que é apenas de entretenimento. Nesse sentido. Então, não há uma relação estrita de uma vida, ponhamos assim, prática e teórica. Não há uma relação entre alma e animal, vamos colocar desse modo, né? Então, o homem racional que deve despreocupar-se da sua razão para poder aproveitar dos bens do mundo, vamos por desse modo. E é claro que isso é um problema gigantesco. Eu recebi há pouco tempo a mensagem de um rapaz esotérico que queria vir a ter aulas comigo, né? E eu falei, olha, cara, eu acho que a gente não vai dar muito certo, né? O meu pensamento acho que não bate muito com o seu. Eu expliquei um pouco do pensamento, né? E ele disse o seguinte, olha, você crê que a música ela afeta a ética de uma sociedade. Mas olha para a sociedade hoje, a música não afeta essa ética, né? Diz ele um esotérico. Diz ele um esotérico. Então, quer dizer, ele é muito apaixonado pela música brasileira, em especial aquela dos anos 40 e 50, que é justamente uma época onde a música trouxe mensagens subliminares, né, por meio das letras, uma questão de subversão. Então, ele, em certo sentido, é fruto dessa mudança e dessa crença de que não há uma associação entre ética e música. Então, nesse sentido é que a estética trabalha, ela vai fazer essa análise, essa relação, né, entre as duas questões. Tanto que os medievais, a gente já vai chegar no caso de agora, né? Os medievais tratavam disso muito bem, porque música é uma serva da filosofia. A arte liberal, serva da filosofia. Então a música está debaixo da filosofia. E o caso dele traz muito pra gente sobre isso. Então acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essa questão. Posso começar, professor? Ótimo. Oi? Posso começar? Pode o quê? Pode começar, então. Bom, para quem, é claro, se vocês quiserem saber mais sobre o caso Diri, vocês podem fazer a pesquisa de vocês. Cuidado com a curiosidade excessiva, tem muita coisa estranha nesse caso e nojento, vamos pôr desse modo. Então, se você não quer pesquisar, não vale a pena. Mas, basicamente, o caso do Diddy é o seguinte, ele é um rapper e produtor americano, muito famoso na indústria de Hollywood. A mansão dele, se não me engano, fica em Nova York, né? Agora foi tomada pela Homeland Security, né? Mas na mansão dele, ele então promovia festas chamadas White Parties, que eram divididas em 2 turnos, vamos colocar desse modo, né? O segundo turno da festa, que era esse mais problemático. Wild Parties é festas selvagens, né? Isso, também. Festas, todo mundo se vestia de branco também, né? Tem essa questão, né? Então, não é wild, mas white, de branco. White parties. E no segundo momento eles chamavam de freak off. De selvagem. Então é de Também, white. sim. Então, Também chamavam. Também, né? Então, sim. A segunda parte da festa chamavam de freak off, né? Enfim, liberar geral, vamos pôr desse modo aí, né? Mas na tradução livre. Então, realmente a hora que o problema principal acontecia. Então, o que ele fazia, né? Ele convidava
a nata de Hollywood para as festas, mas a partir de um certo momento não era todo mundo que ficava. Eram algumas pessoas que ou eram selecionadas ou que realmente queriam, né? Um vídeo vazado dele, inclusive, ele diz, né? Olha, daqui 1 hora a festa das crianças vai acabar. Então, quem quiser ficar, saiba que daqui 1 hora, né? As crianças não estão preparadas para verem o que acontece daqui a pouco. Quem que eram as crianças ali, né? As pessoas que não estavam acostumadas, né? O Denzel Washington, inclusive, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte, né? Saia da festa 30 minutos antes do diabo chegar. Quem que era o diabo de Hollywood, né? Era ele. Era ele. Então ele falava, olha, eu saio das festas 30 minutos antes do diabo chegar. E ele era conhecido como The Devil of Hollywood. The Devil of Hollywood. Né? Tem um caso que eu vou citar já, né? Porque dá contexto pra gente, né? O Kanye também, que é um artista pop, ele deixou essa indústria violenta, né? Dessas questões aí há algum tempo atrás. E ele trouxe 2 relatos que saíram também a público. Um relato informal da mãe dele, né? A mãe dele faleceu. E ele põe a causa da morte da mãe dele não como uma doença, mas como um sacrifício ritual para a indústria. Ele diz que a mãe dele morreu por causa de um sacrifício da indústria, o que o feriu muito, né? O feriu muito. E não somente, né? Ele diz depois, em um outro momento, um outro vídeo, né? Que o demônio tomou conta de Hollywood até Nova York, né? E o que é engraçado? A casa do demônio era em Nova York, né? Ou seja, do Diddy, né? Era em Nova York. Desculpe, em Nova York. Uhum. Então ele tinha a mansão dele lá, e lá ele fazia essas besteiras. Ele diz, né, o Kanye, você tem contratos em que você não pode dizer o nome de Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que eles dizem para nós, não crê, pode crer no que quiser, né? Mas porque a gente é só entretenimento, dentro desses núcleos há uma filosofia. Pode ser tudo, mas essa não pode. Faz tudo, tudo é a lei. Essa é a máxima aí, né, do Aleister Crowley, inclusive. Bom, então, relatos há muitos, né? Há relatos. E aí, pessoas, né, claro. Só um parênteses, pelo Sim. pouco aí que você falou, então era uma coisa iniciática, então. Porque as coisas iniciáticas, secretas, são assim, tem um primeiro momento para aberto, né? Para convidados, vamos dizer assim, uma abertura geral, e depois só para os selecionados. Então funcionava como uma coisa iniciática, erótica e reservada, era isso? Isso, exatamente, exatamente. Algumas pessoas, as que ficavam nessa segunda parte, elas ainda descobriam, assim, com grande surpresa, talvez o seguinte, né? Então, claro, nós temos muitos relatos, não vou ficar citando do caso, mas assim, alguns pontos só, né? As bebidas das mulheres eram adulteradas, não na bebida alcoólica, porque ele dizia assim, o assessor, o segurança dele dizia, né? Porque as mulheres observam a bebida alcoólica, então eles adulteravam suco. Porque daí então elas não, né? Poxa, eu não vou ficar mal, então eu vou beber um suco. Então eles adulteravam o suco. Então, por quê? Porque as mulheres não pediam bebida alcoólica pura, quem fazia isso eram os homens, elas pediam bebida alcoólica mista ou suco puro. Então, desse modo, eles dopavam as mulheres, né? Para todo tipo de obscenidade. Havia também relação intersexual, vamos por desse modo, né? Relações complicadas ali. E todos os quartos da mansão daquele cara tinham câmeras. Então o que acontecia? Você ia lá, ficava dopado, fazia coisas que você não queria ter feito na hora ali, provavelmente, sob um certo constrangimento. E depois ele tinha uma gravação sua fazendo aquilo. E pronto, né? Você estava na mão do demônio, né? Então, enfim, realmente é um caso, como eu falei, é um caso complexo, grande, muito problemático. O assessor dele, né, do Diddy, disse que é um caso que, se for totalmente descoberto, é um caso pior do que a ilha de Epstein. Né, que foi aquele caso também, eu não vou comentar, que é muita coisa, quem quiser pesquisar, pesquisa aí, mas lembre-se. E nesse caso dele foi também chamaram políticos, figurões, sim, ou foi mais pessoas de entretenimento, do business? Sim, inclusive a Hillary Clinton parece que estava envolvida. Então, assim, tinha muita coisa ali, tanto que ela era, na época, ela era. Eu não sei como é que se chama, o professor sabe melhor do que eu, não sei se é governador da Califórnia, da Califórnia, não. Ali daquele local, né? Eu não acompanho política, então eu não sei os nomes aí, etc. Mas ela que comandava ali o governo daquela região ali, né? Quando essas coisas aconteciam com mais frequência, que foi entre o final dos anos 90 e 2006. Tá? Espero não estar fazendo um anacronismo aqui, mas é para ser isso mesmo.
Então, Obama também tinha relação com o Diddy. Então, assim, é só pesquisar, vocês vão encontrar tudo isso, vão encontrar foto, vídeo junto, vão encontrar tudo que você precisa, tá? Então, enfim, mais uma vez, cuidado para não cair numa curiosidade excessiva, mas é isso, né? A gente vê. Então a gente nota que a degradação dessa civilização atual, ela é tão grande, tão grande. E eles mostram para nós uma máscara toda bonita, né? Que na verdade é feita de retalhos, né? É bonita porque a gente perdeu o senso de beleza. E dizem, olha, tá tudo bem aqui. Né? Tá tudo bem, a gente faz obra de caridade, a gente tem as nossas ONGs, a gente faz isso, a gente faz aquilo, né? Quem que estava envolvido nesse caso? Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Will Smith, Kevin Hart. Assim, uma série, um inúmero conjunto de pessoas ali da alta classe social, de Hollywood. Beyoncé, se não me engano, também estava envolvida, Jay-Z. Assim, todo mundo que é grande nessa indústria estava nesse negócio. Então, realmente, assim, é absurdo, né? É triste, realmente. Envolve casos então, desses abusos. Então, ele foi acusado por tráfico humano, abuso sexual, corrupção de poder. Teve um 300, assim, esse cara tá acabado. Mas, assim, ele foi um caso que, ao vir ao público, gerou um drama de consciência, sem dúvida, em muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, assim, é claro, o caso do Diddy não foi o único. Tiveram vários outros casos. Então, por exemplo, teve o caso do R. Kelly também, né? Que teve 13 acusações de abuso sexual e pornografia infantil. Criação desse tipo de material. Ou seja, ele era perpetuador desse tipo de abuso. Também na indústria musical, né? Agora, os produtores, eles não somente são... eles são geralmente os abusadores, né? Às vezes são vítimas também. Então, o Usher também, ele foi descoberto pelo Diddy e ele foi abusado pelo Diddy. E depois o Usher descobriu o Justin Bieber, que inclusive também foi vítima do Diddy. Então, olha como que a coisa está toda relacionada. É uma teia assim, de morte, de podridão, terrível. Né? E as pessoas continuam cegas. Eu não quero enxergar uma relação entre a música que eu estou ouvindo e essa porcaria aqui. Então, há realmente uma dissociação entre a realidade e a vida dessas pessoas. Elas estão preocupadas em polêmica. Elas querem polêmica, elas não estão preocupadas em que modo que isso vai afetar a própria vida delas. Né? E quando nós voltamos à filosofia desde os tempos antigos, desde Damon, Platão, Aristóteles, Sócrates, passando pelos pensadores cristãos, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, nós vemos que é uma constante até o período barroco de que a música ela tem uma influência sobre as paixões da alma, sobre a parte mais elevada da alma, vamos colocar desse modo, né? Sobre os afetos da alma, a parte mais elevada da alma. Eu não vou entrar tanto nesses méritos assim tão filosóficos, mas de que a música tem um afeto na nossa, ela afeta a nossa alma. Ela afeta a nossa alma. Depois o romantismo, né, claro, por causa do pensamento iluminista, né? A fé ela vai ser abandonada por causa do racionalismo. Depois o romantismo, esse racionalismo vai ser abandonado pelo sentimentalismo, e aí a música já não afeta mais a alma, porque eles nem acreditam mais em alma, né? Ela afeta os sentimentos. E depois os sentimentos vão ser abandonados em prol de uma significância vazia, né? Onde eu ouvi de uma das maiores musicólogas do país, que tem 2 doutorados na França, etc., que ela teve a coragem de dizer o seguinte, olha, a música não significa nada e por isso significa tudo. Olha que besteira essa frase, gente. Assim, vocês pararam para pensar, né, na idiotice dessa frase? Como assim não significa nada e por isso significa tudo? Por quê? Porque depende da experiência do usuário. Depende daquele que ouve para criar um significado por trás daquilo. Enfim. Então, há uma filosofia que, ao mesmo tempo, há um lobby, né, uma ideia propagada por detrás dessas situações que nos diz não creem em nada, mas eles creem nessa estrutura que está debaixo, sim, de um pensamento. O show do The Weeknd no Brasil, o show da Madonna no Brasil, do Travis Scott, também, que é outro cara podre pra caramba. Os 3 são, né? Mas todos eles tinham mensagens subliminares sobre coisas satânicas. Satânicas. Né? Templos em chamas, umas roupas ritualísticas,
cruzes de ponta cabeça. Não, mas é só fachada, né? É só para causar, só para chocar. Né? Isso é o que dizem pra gente. Porque daí a gente vai chamar tudo isso de teoria da conspiração, de que nada disso existe. Né? E aí a gente, enfim, né? Chega uma hora que a gente não tem mais... eles vão eliminando em nós esse senso de crítica, né? Então a gente para de criticar tudo é tolerável, tudo é tolerável. Então, é o que se diz, inclusive, né, aquela dita, né? O mundo ele é tolerante nos princípios porque não crê, ele é intolerante na prática porque não ama. É isso. A Igreja Católica não, né? Ela é intolerante nos princípios, porque crê, mas ela é tolerante na prática porque ama. Então, a gente vai fazer algumas assim, acusações desse pensamento, dessa filosofia ao longo da exposição, citando a filosofia clássica e a filosofia cristã, que foi a filosofia que é diametralmente oposta a esta. É preciso compreender isso. Quem não gostar, me perdoe, mas a filosofia moderna, ela decorre do pensamento iluminista. Ponto. Acabou isso aí. Ela decorre de um racionalismo, decorre de um sentimentalismo, depois do abandono de ambas as coisas, uma destruição da ideia de homem enquanto alma e razão, e isso vai gerar, enfim, esse efeito. Então, isso tudo que a gente vai falar hoje é só efeito. Efeito dessa essa indústria, ela é efeito. Não é a causa. Se você tratar essa indústria, você está tratando o sintoma. Não está tratando a causa. A causa é muito mais profunda. Enfim, então, o resumo do caso do Didi, outras coisas já. Estão tudo aí, inclusive nisso aí. Algum comentário, professor? Senão eu já passo o próximo tema aqui. Não, pode avançar, tá bem exposto aí, sem emenda, toca o barco. Qualquer coisa, o senhor... Tá bom. Vamos lá. Então, a indústria na música, ela é, e vê-se isso hoje com muita clareza, uma máquina de exploração. De dois lados. Ela explora você, que ouve esse tipo de porcaria, e ela explora o próprio artista como uma engrenagem de um sistema. E esse sistema busca propagar um lobby, propagar uma ideologia. E essa ideologia ela é muito bem propagada pela música, porque a música é um grande motor de adequação entre a sociedade, né, e um certo princípio. Ela, ao mesmo tempo que ela é reflexo de um princípio, ela é potencializadora de um princípio. Ela potencializa e reflete. A nossa sociedade hoje, né, a música nossa aqui no Brasil, por exemplo, o funk, ele reflete a nossa sociedade. Mas ele potencializa também essa sociedade. Né? Enfim, isso se vê inclusive em colégios que optaram por colocar a música clássica para os alunos ouvirem no intervalo e notaram que os alunos tinham melhor desenvolvimento na sala de aula. Claro, por exemplo, assim, né? Não é tanto um estardalhaço como as coisas ruins, né? Mas enfim. Então há esse lobby que é propagado por meio dessa indústria, né? E a busca pelo sucesso que esses artistas... Porque o que esses artistas querem? O que eles ganham com isso? Fama, sucesso, dinheiro. Né? Uma liberdade, em certo sentido. Né? Só que essa liberdade, ela, na verdade, é uma prisão. Santo Agostinho, ele diz que o homem bom, mesmo que escravo, é livre. Mesmo que escravo é livre, porque ele não tem nenhuma amarra na sua alma. A sua alma é livre. Mas o homem mau, ainda que rei, é escravo de tantos senhores quanto os vícios que tem. Então, essa posição deles chega nesse ponto. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu vou para onde eu quero, eu viajo para onde eu quero, eu visto o que eu quero, eu tenho o que eu quero. Eu falo com quem eu quero, eu possuo o que eu quero. Mas não conseguem deitar a cabeça no travesseiro, provavelmente, com uma consciência tranquila. Então, ao acatar o desejo do mundo, de possuir o mundo nesse sentido, eles abandonam a própria liberdade em prol dessa indústria. E eles são usados como uma fábrica de carne humana. Então eles são usados para conquistar as pessoas, e as pessoas são conquistadas ali pela música deles. Né? Então há uma troca mútua, né, de algum benefício. Então o cantor é vangloriado, né? E o pessoal ali no palco recebe a porção de dopamina deles, né, de contato social, de êxtase, de encontro com uma divindade oculta, né, que é
que é o foco disso tudo, né? O êxtase, os gregos já diziam, né? O êxtase, esse apagar dos sentidos, ele acaba gerando uma certa conexão com uma divindade oculta, né? Então há uma certa questão de idolatria nesse sentido também, né? Teve o caso da Taylor Swift no show aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Não. Aqui no Brasil eram mortes ocasionadas do calor e tudo mais, mas lá fora teve um show dela, onde numa música chamada Willow, que fala um pouco, a gente falou um pouco disso na live passada, onde as pessoas relataram, e não foi uma só, foram várias, relataram ter perdido a memória em um espaço específico do show. Não se lembram do espaço específico do show. Os curiosos isso aí, né? Enfim. Então, realmente é uma fábrica de carne humana. E não pensem, os senhores, que porque estourou o caso do Diddy agora, que isso é uma coisa atual. A própria Kesha também, que foi conhecida há décadas atrás aí, sei lá, 2000 e alguma coisa, né? 2000 bolinha. Ela tinha um contrato com o Dr. Luke, que era o produtor dela, que era abusivo. Então, ela passou uma batalha judicial tremenda para poder se libertar do contrato. Né? Por quê? Porque além dele ficar com, parece que quase todo o lucro dela, ela ainda sofria abuso emocional e sexual. Então, ela também é outro retrato de uma fábrica que não começa com o Diddy, entendeu? Que está relacionada a muitos outros casos. Há muitas outras questões. Então, por causa de fama, por causa de dinheiro, por causa de desses bens mundanos e passageiros, né, as pessoas perdem assim o alívio da consciência. Como diz a imitação de Cristo, inclusive. Não existe coisa melhor ao bom homem do que a tranquilidade e a paz da sua consciência. Porque, claro, você vive uma vida tranquila. Pode não ter tudo. Porque a intenção desse mundo não é ter tudo mesmo, não é possuir nada nesse mundo. Né? É o próximo, né? É a vida eterna. Mas o homem em boa consciência, ele passa nesta vida tranquilo de que fez o bem. De que amou a Deus verdadeiramente, conheceu a Deus verdadeiramente, e que não se deixou levar por esses mundos. Isso, na verdade, é a tentação do deserto, né, que Nosso Senhor passou. É a tentação de possuir tudo, é isto. Né? E essas pessoas cedem a isso. Tem um vídeo, inclusive, do Diddy com o Justin Bieber, onde o produtor do Justin diz assim, né? Aliás, o produtor do Diddy diz o seguinte pro Justin, tá vendo esse jaguar aqui, ó? Quando você crescer, ele vai ser seu. Aí o Justin fala, que legal e tal, né? Quando você completar 18 anos, tá vendo essa mansão aqui? Essa mansão vai ser sua. Ele fica todo animado, né? Quer dizer, e era um jovem, né? 14 anos. Depois dos próximos 3, 4 anos ali, 14? Acho que é 14, 15 anos. Depois dos próximos anos, o Justin vai virar outra pessoa. Ele vai ser um cara tatuado, depressivo, um cara triste o tempo todo, a cara triste. Ele falava de que queria casar cedo. Ele vai parar de falar essas coisas. Então, assim, ele vai ser desmantelado, assim, sabe? Ele parece que ele vai ser desconstruído o tempo todo, né? Ele lançou uma música recentemente chamada Yummy, que eu tive assim, não tem nada, até onde eu vi só alguns trechos, assim, ele não tem nada de problemático pra vista, né? Isso é nada de imoral, mas ele tem uma ideia por detrás. É uma música péssima. Mas assim, no contexto visual. Só um parênteses. Muitas pessoas alegam que se a letra da música não for ruim, pode ouvir, né? Elas ignoram. Vou chegar nesse ponto. Então tá bom. Eu quero citar 3 exemplos ainda por cima e fazer uma análise musical desses 3. Então, vamos adiantar para eu poder, né, tratar desses temas com vocês, pessoal. Vai valer a pena. Mas sim, a música, já adiantando um pouco, a música, enquanto composição sonora, afeta a alma. Não é só a letra, pessoal. Não adianta. Inclusive, tem muitos padres católicos aí que dizem, não, se você cuidar da letra, tá tudo bem. Se a letra não tiver nada de ruim, tá tudo bem. É falso isso. Ninguém se arrepia por causa da letra, né? Ou seja, nós não somos tocados nesse sentido. Nós não somos tocados só por ler o poema da música, por ler a letra, mas pelos efeitos sonoros, né? Pelas relações de tensão e repouso, dissonância, contraste rítmico, assinatura rítmica, melodia, qual o tom, modulação, tudo isso afeta. A gente vai chegar lá mais para frente. Vou deixar isso por último, porque justamente o martelo, o prego no caixão, né? Vamos lá. Então, assim, essa questão toda, né, nos faz pensar, porque quando a gente, mais uma vez, olha para os filósofos do pensamento clássico, o que é que nós temos, né? Aristóteles ele vai tratar bastante disso na política,
no livro 3 e no livro 8º, né? Ele vai falar da música para formar juventude, etc. Né? Ele diz o seguinte em relação à música e a formação do caráter, né? Que a música ela tem um poder na formação do caráter. E o caráter, lembre-se, é uma relação estreita com a alma aqui. Né? Eu tô falando de um pagão. Então, quem quiser defender que porque o Gabriel é católico. Não, eu tô falando de um pagão aqui. Eu não tô falando de um pensador católico. Né? Então, tem um poder grande na formação do caráter, de modo que a formação do caráter é o fim último da educação musical. Aristóteles também vai dizer que aquele que aprende a fazer o juízo da música na sua juventude aprenderá a fazer o juízo de outras coisas por causa do juízo da música. Por que, Gabriel? Porque a música, para os antigos, é uma representação da harmonia do cosmos, da criação. A harmonia da criação ela é representada pela música. E nesse sentido, quando nós compreendemos as questões musicais, as dissonâncias, as consonâncias, em algum grau nós compreendemos também quando algo é harmônico, ou seja, belo, proveitoso, bom no mundo, por fazer o juízo daquilo que é dissonante e consonante. Eu noto quando há uma coisa dissonante com a vida boa, com a vida bem vivida, né, nesse sentido. Então é um juízo, é claro, né? Difícil de ser... precisa ser alimentado, precisa ser bem lapidado para que funcione, é claro, né? Uma pessoa que não tem uma educação musical, ela vai passar por um perrengue ao tentar fazer isso, né? Então deve haver uma educação na música, não com o objetivo de entretenimento, mas com o objetivo da formação do caráter. Isso está lá no livro 8º da Política. Então, a música ela não é mero entretenimento. Santo Agostinho vai também cair na mesma dita, né? Ele vai dizer que a música ela pode funcionar tanto como ela pode ser um amor maior ou um amor menor. A música pode ser mais nobre ou mais baixa. A música gregoriana, por exemplo, o canto gregoriano, ele é nobre, ele é nobilíssimo. Mas a música em geral de entretenimento, a música popular, ela tem uma certa relação de baixeza, né? Ela é mais voltada para os instintos, etc. Ainda pode ser boa, tá? Não estou dizendo que só a música sacra é boa. Tem música pop popular boa, mas não é música pop. Vamos colocar desse modo. Enfim, então se nota que há uma relação entre o caráter e o objetivo da música. A música não é entretenimento apenas. Né? Santo Agostinho. Ele vai dizer então que você não pode amar coisas nobres, mas entregar-se grosseiramente às coisas baixas. Porque é indecoroso a um homem que ele se deixe levar pelas coisas baixas, pela música podre, por esse modo. Né? São Gregório de Nissa vai também falar sobre isso, né, na sua vida, na vida de Moisés, né, vida sobre Moisés. Ele vai dizer que quando a música leva à perversão, ela destrói a alma. Mesmo comentário vai dizer São Clemente de Alexandria em relação aos gregos, né, de que a música grega levava à adoração dos ídolos, e depois, quando a gente vai para a música do seu menestrel, ele diz que é Jesus Cristo, ela vai carregar tudo, ela vai levar tudo à perfeição e eliminar os grilhões da escravidão do pecado. E falando em grilhões, justamente, os grilhões dessa música moderna, né, dessa indústria da música, é uma escravidão pela fama e pelo dinheiro, como eu falei. É isso, né? A glória deste mundo, é você ser glorificado neste mundo. Pouco importa o mundo que vem. Pouco importa o mundo que vem. Então é uma verdadeira obsessão escravista, né, pela fama e pelo dinheiro. Então o caso do Diddy, o que é, né? Ele teve um rapper americano, eu tô falando de um homem aqui, que ele disse que ele teve que negar 50 milhões de dólares quatro vezes, porque o Diddy pediu o corpo dele, vamos pôr desse modo aí. Né? Então, assim, ele teve que negar 4 vezes 50 milhões de dólares que ele ofereceu para um cara, né, para poder ir lá na mansão dele, vamos pôr desse modo aí. Então, assim é triste, né? É triste. Então, olha só o nível, né, de absurdo disso aí, né? Então, realmente, né? E ele não aceitou, né? Esse cara não aceitou. Ele falou: olha, tem muita coisa que eu vejo na indústria de Hollywood, né? E ele dizendo, né? Eu sou grato a Deus pela família que tenho, tudo que eu pedi a Deus, nas intenções, Deus me concedeu. Eu não podia ser capaz de traí-lo nesse momento. Então, assim, realmente, almas fortes, almas grandes, elas tendem a não cair nesses mundos, né? Claro, mas também não são tão famosas, não tem tanto dinheiro quanto esses outros aí. Então, assim, as pessoas elas abdicam de uma saúde física
né, mental por causa desse glamour, né? À custa da própria humanidade. A pessoa deixa de ser humano, ela se torna uma engrenagem, uma máquina, por causa desse lobby, né? Por causa dessas situações todas. A Britney Spears foi um outro caso disso também. Ela teve também uma série de problemas em relação ao abuso da indústria e da sua própria família, né? A família da Britney controlava ela. Isso vai ser revelado no documentário Framing Britney Spears, né? Então ela mostra essa exploração extrema que foi feita com ela, de modo que ela teve quebras emocionais, psicológicas. Ela sofreu realmente assim um grave problema na própria vida pessoal dela por causa de todos esses problemas. Então realmente é algo que essa fama, esse dinheiro, ele é conquistador no primeiro momento. Como eu falei, ele não proporciona a paz da consciência. Mas ele te dá tudo que você quer. Você quer um carro novo? Você vai ter. Você quer uma mansão? Você vai ter essa mansão. Quer um jato? Vai, fica à vontade. Quer ter uma pessoa, né? Como eu falei agora há pouco? Vai lá, paga um tanto, paga uma quantia. Essa pessoa ela vai se vender para você. Então, né? Todas essas coisas fazem parte dessa indústria. E não é, veja, eu estou citando aqui, não é só um caso. Né? Se alguém, com os casos que eu estou citando, que podem ser pesquisados, né, não se convence de que há um problema na indústria, não, vou fazer o quê? Não tem nem para onde ir, né? Enfim, mais uma vez, Platão, ele vai dizer no livro das leis, livro 8º, não, 7º, acho que é o livro 7º, vai dizer o seguinte, a música que serve para os prazeres, para os instintos, ela transforma o homem em escravo das suas paixões. Ou seja, o homem, ele sedá, ele sofre por causa de tudo, ele é inclinado por causa de tudo, ele parece uma Maria Mole, né? Ele é um mar revoltoso que para onde o corpo dele quer levar, ele vai. Ele é uma pessoa que, por servir ao prazer e aos instintos, ele é incapaz de controlar-se. Ele é incapaz de controlar-se. E qual que é a via que as pessoas escolhem ao chegar diante dessa situação? O abandono do ideal moral. Como eu não posso me controlar, então eu abandono a ideia de que é possível sequer um controle. Foi o que Lutero fez. Como eu não posso me controlar, eu abandono a ideia de que é possível controlar-se. Peca fortemente, mas crê mais forte ainda, né? Como dizia o infame Lutero. Santo Tomás, é óbvio, também vai criticar essa via do dinheiro, né? Ele vai dizer que na segunda e na questão 83, artigo 4. A busca desordenada pela riqueza e a fama é uma distorção da verdadeira finalidade humana, que é voltar-se para Deus. Uma análise que eu digo para vocês fazerem é o seguinte, na vida prática de vocês. Quando vocês ouvem a música de vocês de algum modo estão mais dispostos à vida espiritual? Porque a emenda do homem nessa vida é ser levado a Deus, é conduzir-se a Deus. É levar uma vida virtuosa, uma vida boa, prática boa, de modo a no final dessa vida passar pelo juízo e encontrar com Deus nosso Senhor. É isto. Essa é o fio da vida humana, né? Toda vez que nós fazemos algo que fere isto, né, é preciso pensar, se eu morresse naquele momento, eu encontraria a Deus? Né? Eu veria a Deus? Eu estaria com a consciência preparada? Ou aquela música, naquele momento que eu estava ouvindo aquele álbum lá, eu estava tão absorto naquilo que a vida espiritual para mim desapareceu. Né? Então, nesse sentido, né? Todo momento é um momento de morte próximo. Nesses momentos eu estou preparado. Né? Imagine essas pessoas, imagine o Diri e os seus ali, né? Que estavam ao seu redor, com o ideal desse. Inclusive diz que ele não está nem comendo na prisão porque ele está com medo da comida ser envenenada. Então, olha só, né? Por quê? Porque ele tem medo porque ele sabe de muita coisa. Então ele tem medo que as pessoas... Veja, ele entende que faz parte da indústria dele matar quem sabe muito. Ele tem medo, ele que proporcionou tudo para todo mundo. Era dele as festas, eram dele as coisas. Ele deu tudo para todo mundo, ele era o diabo. E o diabo tá com medo de morrer. Então, assim, então a gente tem que pensar muito nessa questão, né? O quanto que vale para nós por querer essas coisas, né? Até onde é que a gente está disposto a ir por causa dessas porcarias, entendeu? A gente vende, em algum sentido, a nossa alma, né, com um grãozinho de incenso. É a música que eu coloco no Spotify lá, que eu... Poxa, o Diri tem todos esses problemas, ele também é músico, né? Vamos dizer que alguém aí goste das músicas do Diri. Ele tem todos esses problemas. Mas eu vou deixar essas duas músicas aqui dele na minha playlist, que são muito boas.
né? É o grãozinho de incenso. Entende? De centavo em centavo que você vai depositando lá no Spotify, lá, ou em qualquer outra plataforma aí, sei lá, né? De centavo em centavo, de audição em audição que você vai colocando lá, essas pessoas vão ganhando dinheiro. Então é uma indústria. É uma indústria que, à medida que nós não dizemos basta, isto não para mim, eu preciso. Ah, mas eu gosto tanto de música. Pelo amor de Nosso Senhor, procure então música boa. Aprenda a ouvir música boa. Porque essas porcarias não valem. Você vai sair de um buraco e entrar em outro. Menos fundo, talvez, mas assim, vai ser um buraco de dejeto igualmente, né? É uma música ruim pra caramba. Enfim, então são pessoas vazias, né? Que buscam perder a alma, né? Então, isso tudo é espelho de uma sociedade, vejam. Eu estou citando aqui os grandes. Agora, se vocês acham que isso não se espelha na vida prática das pessoas, né? Basta olhar para a sociedade, senhores. Basta olhar para a sociedade. Olha para a porcaria de sociedade que nós vivemos. Olha para a atitude das pessoas que são capazes de matar uma pessoa para conseguir uma bolsa. Isso é uma inversão de princípio em relação ao valor da vida. Como essas músicas, elas encontram um certo respaldo na natureza mais animal do homem, né? Nas partes mais baixas do homem. Então o homem ele vai tender sempre a dar-se às impurezas. Ele vai deixar a razão vai tornar-se nebulosa, ela vai ser incapaz de fazer essas ruminações. Cara, eu tô matando uma pessoa, tem uma vida aqui. Ela é incapaz de fazer esses juízos. E a vontade é incapaz de cumprir com o bem. Então, o homem ele é entregue aos seus próprios instintos, às suas próprias paixões. Entende? É isso. Essa música ela vai causar esse problema. Há um estudo, inclusive, da American Psychological Association, que vai fazer uma associação entre a cultura do rap gangsta, sei lá se tem R ou não tem, e o trap, que são dois estilos musicais, e a relação disso, o impacto disso na juventude. Eu não tenho, só um parênteses, eu não tenho tanto conhecimento desses estilos musicais aí, rap e tal, não é uma coisa que eu acompanho. Qual deles você acha que seria o pior, assim? O trap, porque ele é uma evolução, né? Ele é um passo adiante. Quanto mais a gente decai na música, né? Se vocês acham que essa música não é decorrente de Beethoven, por exemplo, estão enganados, porque Beethoven, à sua época, ele cumpria com certas revoluções que hoje são praticadas, né? Por isso que eu falei, é difícil voltar aos princípios, pessoal. Eu sei que vão me chamar de purista, etc. Eu estudo para isso. Eu estudo para isto. Eu estudo para que vocês não precisem estudar. O professor Marcelo também. O professor Marcelo tem os materiais dele. Por quê? Para que vocês não precisem estudar, ele estuda, faz o juízo, elimina o que é mal, pega o que é bom e dá para vocês. Esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho do professor. É encontrar a exposição da verdade e dar lá a vocês com maior critério. Essa é a minha profissão, é o meu trabalho. Eu sou musicólogo, eu sou músico para isso. Para aprender a fazer o que as pessoas não têm hoje tempo de fazer. Né? Enfim. Então, o trap sem dúvida é pior, né? Há estilos outros, mas assim, o rap gangsta, ele vai ter também a letra vai ser péssima. Assim, a letra e os movimentos dessa música, né, são mais explosivos, assim, mais animalescos, né? Então, esse estudo muitos acham que o pop, o que se diz, né, de pop, falam pop rock, eu sou pop, seria o menos inofensivo deles, é verdade isso? Ou não tem nada a ver? Não. Se eu pegar, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, Frank Sinatra. Agora o pessoal vai me linchar, né? Mas enfim, vou pegar só para dar um exemplo. Você vai ser cancelado, toma cuidado. Vai ser cancelado. Pessoal, eu não vou fazer aqui uma exposição geral, mas só para vocês entenderem, por gentileza, tentem entender meu contexto. Quando a gente olha para Frank Sinatra ele tem uma música chamada Love and Marriage, que inclusive cai no meu gosto. Né? Eu gosto da música, da levada dela, mas eu evito ouvir. Cai no meu gosto, eu gosto, mas eu evito ouvir. Por quê? Love and Marriage, ele fala bem do casamento. Amor e casamento são como carruagem e cavalo, você não pode separar os dois. Pergunte para qualquer pessoa da vila, eles vão dizer casamento e amor são inseparáveis. Lindo, muito bom. Ou mesmo Frank Sinatra vai cantar músicas de cabaré. Olha, deita a cabeça no meu ombro, né? Vamos se amar, me dá um beijo, aqui é um negócio, vai ver aquela maçaroca. Então ele vai falar ao mesmo tempo de relações extraconjugais. Então como é que pode que
a sua época, onde o casamento... Não existia nem divórcio, né, bem dizer. Onde o casamento era tão bem aceito, ele vai fazer músicas de cabaré. É uma revolução social. À sua época, isso era tão grotesco como o que hoje, pasmem, é o tráfico humano. Olha o nível que a nossa sociedade caiu, de achar, assim, de no mesmo nível de classificação de absurdo, uma música que cite de um amor extraconjugal com tráfico humano. Então, isso mostra a decadência da sociedade. E a música, ela carrega um reflexo disso. Né? Então, só para dar um exemplo para vocês. Então, vão dizer pop, vão dizer jazz, vão dizer blues, vão dizer etc. Sem contar o fenômeno da música também, né? O fenômeno da música, pessoal, nós chamamos a música prática sonora, que entra nos nossos ouvidos. Ou seja, não estou falando da letra, mas a maneira como a letra é cantada, a melodia, a harmonia, ritmo, que entra pelos ouvidos, que nos move, é o fenômeno da música. É o fenômeno, é a aparência, né? A coisa como ela se apresenta a nós, tá? Enfim, então esse estudo de 2006 vai mostrar a relação entre a decadência da juventude e a relação disso com o trap e o gangsta, né? Teve uma outra pesquisa de 2006 do Bureau of Justice, sei lá como é que se diz, né? Bureau, é escrito assim, que identificou tendências de violência associadas à música que glorificavam comportamento agressivo. O estudo apontou como letras violentas e hedonistas de certos subgêneros de músicas têm impacto direto no comportamento juvenil. Isso vai se dar também em vão ter outros também, outras situações, né? Então a música hedonista e materialista, ela vai gerar esses efeitos, né? Enfim, a gente vai ter questão também de satanismo e ocultismo dentro da música. Quem quiser, assim, tenham consciência de que tem coisa ali que é complicada, mas para quem tem uma visão minimamente boa, vai sentir nojo e não um prazer, né? Tem uma música do Lil Nas X chamada Monteiro, né? Para quem não deseja ver ou não viu, basicamente nesse clipe do Monteiro ele começa no céu travestido de Jesus Cristo, um Jesus Cristo gay. Acho que é a Monteiro que tem esse começo. Esse começo ele existe, eu só não lembro se é nessa música, mas acho que é. E no final ele vai estar sentado, travestido de demônio, no colo do demônio. Ele vai depois quebrar a cabeça do demônio, vai tomar os chifres do demônio e vai pôr em si. Olha que simbologia tremenda. E o símbolo do Lil Nas X, para quem quiser pesquisar, é o símbolo do Baphomet. É um V, é um grande V que abre nas pontas com um traço no meio, que forma um pentagrama de ponta cabeça. É impressionante, assim como que, né? Ele inclusive lançou um tênis pela Nike, eu acho, Adidas, sei lá, acho que é Nike, que teve só 666 unidades e tinha uma gota de sangue humano no sapato, no tênis. Olha que coisa bizarra, né? Então, assim, esse clipe dele, né, do Monteiro, ele vai fazer um grande uso de referências satânicas, um grande uso. Ele é provocativo, ele explora esses temas satânicos e ocultistas numa intenção de normalizá-lo entre os jovens. Ele se coloca como Adão, ele se coloca debaixo de uma árvore, aí chega uma serpente antropomórfica e beija ele no Éden. Aliás, ele se coloca como Eva, na verdade, né? E ele que é um homem, né? E ele é um homem negro, forte, então veja como que realmente é uma subversão, né, dos princípios aí mesmo da estética, né? Então realmente é uma música que, como dizia Platão, né, despertam não as virtudes, mas os demônios interiores, né? Realmente. Enfim. Então quando a gente, né, para tentar ir para os exemplos práticos, pessoal, sei que eu estou falando rápido, mas é porque tem muita coisa, né? Depois vocês assistem aí mais devagar para, né, absorver tudo. Mas tudo isso, pessoal, é financiado por alguém. Quem? Por vocês. Não todos, mas quem sabe por alguns de vocês que ainda ouçam e gostem desse tipo de porcaria. Isso é financiado por nós. Por nós. Toda vez que eu, de algum modo, cedo a essas coisas aí, né? E eu fico jogando curiosidade por cima, ou fico ouvindo. Apesar de tudo isso, eu vou continuar ouvindo. Eu vou continuar, ao invés de dizer basta, eu vou mudar essa parte da minha vida, eu vou abandonar esse vício por uma virtude, eu vou melhorar enquanto pessoa, eu vou me converter à verdade, a Deus. Ao invés disso, né? Eu digo vocês, pessoal, mas é claro que eu estou me incluindo aqui, mas no momento essa conferência é para vocês. É evidente, essa é uma análise que eu faço para mim todos os dias. Eu não sou o santinho
né, sei lá, do Clarinho Branco, não. Enfim, então, é preciso fazer isso. É preciso ter uma responsabilidade moral por aquilo que se faz. É preciso tomar uma responsabilidade moral sobre o que se faz. Enfim, eu gostaria de passar 3 exemplos, se for possível. Teria mais coisa para citar, é claro, né? Mas eu gostaria de passar 3 exemplos práticos dessa música, se o senhor me permite, professor. Se o senhor quiser fazer um comentário, senão já... Não, pode avançar. Avança aí. Muito que bem. Tá bom. Então, assim, pessoal, qual que é o caminho para boa música, né? Vamos dar uma resposta, porque também é preciso, né? Primeiro de tudo, ouvir bom conselho. Como eu falei para vocês, o meu trabalho é estudar essas porcarias, me expor a isso para que vocês não precisem ser expostos, né? E dar uma boa via nesse sentido. Então, ouvir bom conselho de quem realmente vale a pena, de quem é bom. Primeiro de tudo, conceitos filosóficos, é preciso ler uma boa filosofia, ter uma boa filosofia em questão, compreender as revoluções, tudo isso. Mas na prática, né? Na prática, primeiro de tudo, deixar de ouvir coisa ruim. Fica com silêncio um pouco, não tem problema. Fica com silêncio um pouco. E aí vai procurar. Procura música boa. Eu aconselho, assim, é o que eu gosto, é óbvio, né? Mas assim, música medieval, canto gregoriano, música barroca, música clássica até mesmo, do período clássico, tem que cuidar com as letras, música da Renascença, a música instrumental principalmente, cuidar com as letras, mas em relação à música sonora, ela raramente tem problema, é difícil encontrar, mas é difícil encontrar. Então, assim, procure música dessas épocas, né? O exemplo mais moderno, né, no campo clássico, Liszt, não todas as obras de Liszt, mas a Christus de Liszt, eu ouço só o primeiro movimento, porque é muito bonito, né? Do oratório do Christus, né? A primeira parte do oratório é lindíssima, é muito bonita mesmo, há obras dele que eu não recomendo, mas é muito bom, né? Em relação a artistas modernos, a música brasileira tem muito disso naquele sertanejo antigo, não tô falando, assim, tem que purificar muita coisa, não vou entrar nessa polêmica, porque daí os comentários vão à loucura, né? Assim, não vou entrar na polêmica, mas é preciso procurar algo que na sua letra não tenha nada de impuro e imoral, que nos prejudique, e na sua na música, na sua composição sonora, ela também não nos leve a más inclinações, que elas disponham a alma para o bem, para a verdade e para o bem. A verdade é a única coisa na qual a inteligência se descansa, e o bem é a única coisa na qual a vontade da nossa alma se descansa, que é Deus mesmo, é claro, né? Mas Deus não precisa ser citado nominalmente. Ele pode ser visto por meio de reflexos, analisando virtudes, por exemplo. Por exemplo, indo da carta também do Brasil Algarves, né? Portugal, Brasil, Algarves. O hino da carta é maravilhoso também. Aquilo ali é sensacional. Então, assim, exemplos não faltam, né? Depois, qualquer coisa aqui, se o senhor me permite, professor, eu posso mandar 2 playlists minhas pessoais aí para o pessoal ouvir, se eles quiserem. Coloca na legenda. Seria muito bom a gente anexar aqui, colocar no link da descrição um monte de músicas recomendadas ali. Eu, da minha parte, eu vou fazer assim, vou pegar umas 3 playlists ali e vou passar. É claro, pessoal, não é que vocês vão gostar a primeira... Nossa, que bonito isso aqui, que legal. Ó, né? Quem está viciado em dopamina, né, vai ter um problema no primeiro momento com isso. Enfim, pessoal, eu preciso, né, aqui citar isso aqui para vocês. 3 exemplos, então, eu vou citar a música Monteiro, Toxic, da Britney Spears, que ficou conhecida nos anos 2000, e também Pieces, do Ginger, que é essa pouca gente vai conhecer, mais no meio mais um subgênero do metal, né? Mas vamos lá. Em relação, quando a gente analisa a música, a Monteiro, do Lil Nas X, também chamada de Call Me By Your Name, ela tem uma tonalidade menor, o que por si só já cria uma sensação de melancolia, tensão, caos, introspecção emocional. No caso dele é uma introspecção emocional, né? Mas gera também uma certa tensão. A progressão harmônica, ela é pobre, nesse sentido também simples, né? Ela tem poucos acordes ali. Uma progressão realmente simples, muito, muito baixa, né? Em acordes menores que se repetem, criando sensação de um ciclo vicioso, sem uma resolução clara. É o que amplifica, intensifica o aspecto, né, que a música traz. Ela é uma faixa fortemente sintetizada, então você tem poucos elementos de instrumentos naturais. Isso é uma coisa muito usada hoje em dia também. Não se vê mais instrumentos feitos de cordas, não há mais natureza, né? Tudo é sintético. Batidas eletrônicas densas, muito graves, que reforçam também a artificialidade e a falta de calor humano naquela
unido com todo aquele teatro que ele vai colocar ali, né, dessa questão do demônio, da profanação de nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Né? Então ele vai ter uma sonoridade muito fria e sombria, graves pesados, o ritmo ele vai ser muito hipnotizante. Pam, 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 pam. Essa é a medida rítmica, se não me engano, né? É para ser isso aqui. Isso aqui é muito animalesco. Isso é muito baixo, né? É o tipo de ritmo que os astecas faziam para sacrificar pessoas e derrubar lá das pirâmides lá, né? Daquelas, enfim, dos igurates. Né? Enfim, então realmente é péssimo, né? Então, em termos de afetos da alma, né? Ou seja, de como a música dispõe a alma para bem ou não, né? Ele vai despertar paixões desordenadas e causar uma desconexão com a virtude, combinando som, letra, que excitam os desejos carnais, o egoísmo, hedonismo, uma sensação de rebeldia contra a ordem natural. Né? Então, enfim, né? Isso vai ser contra tudo que a gente falou aqui em relação à boa filosofia. A Toxic da Britney Spears também, que ficou muito conhecida, né? Ela tem uma linha, um riff principal bem exótico, assim, o que dá essa característica de picante para a música dela, né? Ela é uma música péssima também, que vai ter muita conotação sexual. Então, esse toque exótico vai ser também bastante picante nesse sentido, né? Vai dar uma sensação de sensualidade e mistério, né? Provocando essas sensações também na alma. Essa escolha harmônica das progressões menores e desse tom exótico acaba gerando uma sensação de tensão e sedução. Né? Algo que é trazido, inclusive, pelo próprio título da música, né? Toxic. A melodia ela vai usar intervalos curtos, repetitivos, que fixam-se muito bem na mente também, os hooks, né? Os refrões e tal, esses riffs eles gravam muito, ficam muito na cabeça. Há uma mistura entre cordas e sintetizadores eletrônicos, criando um ambiente sonoro de perigo e de fascínio ao mesmo tempo. Há um cromatismo ascendente no riff principal, gerando uma sensação de escalada emocional. Então, a música ela é uma excitação crescente e constante. É uma excitação animal crescente e constante. Ritmo acelerado, batidas intensas. Eu anotei, claro, pessoal, para passar tudo para vocês. A música, ela pulsa também, ela está o tempo todo pulsando, né, dando também uma característica de acelerar, de um coração acelerado, né? Enfim, ela também gera uma sensação de oculto, que é uma coisa que não é conhecida. O clipe também acaba favorecendo isso, a voz dela, tudo isso acaba ajudando. E a relação a letra da Toxic, ela demonstra um tema que trata de uma relação amorosa que ao mesmo tempo que é irresistível é destrutiva. É um conceito de dualidade, atração e destruição. E que é reforçada pela música. Então a música ela vai cumprir muito bem com esses objetivos nesse sentido. Não é que ela é boa, mas ela cumpre muito bem com o objetivo que propõe. Então o arranjo musical, instrumental dela, faz com que a narrativa da música pareça glamourosa e perigosa ao mesmo tempo. Né? Então ela gera um fascínio, uma desordem, um desejo desenfreado, compulsão, obsessão. Né? Quem fizer a análise da música nesse padrão vai notar um claro encaixe isso aqui. Né? E por fim a Pisces, né? Podem pesquisar aí, assim, o vídeo não tem nada de... O parênteses, você acha que a maioria das músicas leva a depressão ou a uma exacerbação da emoção exagerada? Depende da música, é evidente, mas a depressão ela é muito mais causada hoje, eu diria, pela depressão e ansiedade, são dois sintomas de uma sociedade muito levada à dopamina. Vamos por desse modo. O excesso de dopamina acaba levando a uma depressão, ansiedade, claro. A música sozinha, senhores, não vai fazer tudo isso, é óbvio, senhores. Ela vem anexada com junto muitas outras coisas. Mas a música da cultura emo, pop, mais, assim, introspectiva, ou metal, eles vão carregar mais essa cultura da depressão. Inclusive, essa próxima que eu vou citar vai falar sobre isso. Mas essas outras antes, elas vão ser muito essa questão do afeto, do carnal, né, dessa besta interna que floresce, né, a partir da audição disso. E é claro, quando essa besta que floresce, ela é acalmada porque o desejo foi alcançado, né? Eu fui lá e eu cumpri com um ato impuro e agora a minha dopamina estabilizou, aí vem a consciência que pesa em cima disso que eu conquistei, e aí eu vou ficar entristecido por causa disso, né? Então é uma relação bem complicada. E por fim, né?
essa Pieces da banda Ginger. A Pieces ela é uma música de metal progressivo, rock progressivo, acho que metal progressivo. Ela começa com uma sensação de eteriedade, assim. Só um parênteses aqui. O que você Sim. acha do rock progressivo? Muitos falaram que era uma ponte entre música clássica e o rock. Eu mesmo, quando era jovem, eu vi muito rock progressivo, Yes e outras bandas lá. Como é que você vê essa visão? Eu passei um passo na frente do senhor. Eu via muito Dream Theater, Symphony X, coisas mais pesadas, né? Mas muito progressivo. O Angra também fez parte da minha juventude. Né? Eu tocava muito isso aí. Eu tocava guitarra, né? Para quem não sabe. Então, assim, desconstrução sonora. Veja, para Aristóteles e para Platão, o ritmo, que eles chamavam de pé, o ritmo ele é muito importante em dar constância para a alma. A alma que tem um ritmo constante, ela trabalha em ordenar as virtudes. Tudo é ordenado. Tudo está debaixo de uma ótica de ordem. O ritmo precisa ser ordenado. Os tons precisam ser ordenados. Então, as quebras de assinatura rítmica, as modulações sem fundamento, né? Não é como o Barroco fazia. O que o Barroco fazia? Ele passeava entre diversos tons, buscando os tons vizinhos, os tons mais próximos, né? Daquele tom principal e original, tensionando em outros tons e depois retornando para o seu tom principal, muitas vezes terminando num acorde maior. Essas músicas, elas buscam pela assinatura rítmica diferente, do nada tá aqui, pá, 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 elas vão quebrando, né, o tempo todo, e elas não buscam essas tonalidades próximas, pelo contrário, buscam a dissonância, o trítono, a procura por tonalidades que não estavam ali, que você não esperava. Então, tudo isso é uma desconstrução e isso tudo desorganiza e desordena a alma. Tá? É fato. Isso é ver-se na sociedade. Então, isso aí é uma coisa dos racionalistas, na verdade, né? Que a razão ela deve ser amada acima de todas as coisas, né? Então, o que importa é que a música ela seja. Eu tenho que parar e poder analisar e falar, nossa, olha que chocante isso aqui. Aquele mudou para um grau harmônico, que isso e aquilo, porque o quinto grau do não sei o quê, né? É o palhaço do Bob Esponja, sei lá. Então, assim, é uma coisa assim, né? Que se busca no rock progressivo. Vamos me deitar nos comentários aí, não tô nem aí. É uma coisa que, me desculpem, mas é fruto de revolução igual. É fruto de revolução. Só que aí, como eu gosto, aí eu não critico. Critico o pop, vocês são os porcarias. Eu critico vocês. Mas quando criticam o meu, você tá errado, Gabriel. Você tava certo até agora. Agora você tá errado. Então, olha como a nossa sociedade, ela realmente ela é dialética, né? Enfim. Então, nessa última, né? Se o senhor não ouviu, depois também aconselho, só para o senhor dar uma olhada no que a gente tá falando, né? A Ginger ela tem uma vocalista feminina que, enquanto começa com uma linha melódica sutil, né? Simples, leve, doce, ela depois vai para aqueles guturais, né? Aquelas coisas assim, né? E uma moça assim, pequenininha, mirradinha, sabe? Você não esperava aquilo. Então é uma questão também de um contraste, né? Ideológico e visual também, né? Enfim, cheia de imprevisibilidade, cheia de assinatura rítmica, né? Guitarra distorcida e pesada, ao mesmo tempo que em outro momento ela é super leve, acordes abertos, gera uma sensação de eternidade. A letra ela tem uma dialética também, ela vai refletir uma desordem emocional, né? Muito forte. Então tudo isso gera um impacto psicológico profundo em quem ouve. Então, ao mesmo tempo que eles dizem é mentira sua, isso não funciona, não influencia, todos eles sofrem com TDAH, depressão, ansiedade, todos eles sofrem dos efeitos. E dizem, não, é mentira. Todos eles abandonam a verdade por causa dessas coisas. Mas eles dizem, não, é mentira, eu não abandono meus princípios por causa disso, não. Então, é uma dialética, justamente. Eles dizem que não, ao mesmo tempo que fazem. E não enxergam que fazem. É como se eles não fizessem, mas eles fazem. Então, enfim, pessoal, é isso, né? Acho que a exposição aí do caso e do problema em geral, ele faz nos refletir, ele faz nos pensar nisso e refletir em relação a tudo isso. Então é preciso realmente ver que não é uma brincadeira, senhores. Não é uma brincadeira, não é teoria da conspiração, é real, é a realidade. E essa realidade precisa, na nossa vida, pelo menos, ser corrigida. Muito obrigado, Gabriel. Antes de encerrar e partir para suas últimas considerações, lembro a todos aí que estão nos ouvindo que hoje teremos aqui uma live às 20 horas sobre as 3 revoluções: Revolução Protestante, Revolução Francesa e Revolução Russa. Então, Gabriel, suas últimas considerações aí sobre esse caso horroroso, o Ender do Dili. Eu não conhecia, não acompanho esse mundo do
cima do pop aí, então eu não acompanho. Então, para mim, surgiu um nome do nada aí desse Diddy. Mas é aterrador, né? É aterrador. Uhum. Então, assim, Então, senhores, o que eu digo é o seguinte, né? Em relação ao caso do Diddy, isso é só um sintoma social. Quando a gente fica espantado com isso, isso demonstra a nossa desconexão com a realidade. A realidade esta faz tempo. Faz tempo. A Revolução Francesa foi uma destruição em massa, foi uma morte em massa, foi regada a sangue. E o pessoal hoje glorifica ela. Daqui a pouco vão estar glorificando o Diddy também. Entendeu? Então, se vocês acham que isso aí é um negócio atual, vocês estão enganados. Vou ser bem sincero, vocês estão sendo enganados ou estão se enganando. Uma das duas coisas. Enfim. Então, assim, eu falo sobre isso no meu perfil, né? Para quem quiser saber mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, mas tenho também um canal no Instagram também. Podem pesquisar Gabriel Mazon ou Iniciativa Acentus, que é a minha iniciativa de trabalho, não só com música sacra, mas com música em geral. Onde eu trato dessas coisas e tento dar para vocês um norte e um outro caminho para seguir nesse sentido, né? Como eu falei, vou lançar uma comunidade de música sacra também, porque imagina, se isso tudo afeta a sociedade, qual que é a música sagrada que essa sociedade gera também, né? É uma música péssima. Péssima, péssima. Uma música sacra que é inspirada nessas porcarias, ela não é capaz de glorificar a Deus devidamente. Então a gente tem que pensar muito nessas questões. Então, senhores, tomem o caso do Diddy e digam para si mesmos, chega, eu não quero mais isso, eu vou abandonar essa vida de vício, de morte, essa cultura de morte, e eu vou, a partir de agora, querer o bem de Deus e da minha própria alma. É isso. Tá bom. Muito obrigado a todos e muito obrigado, Gabriel. Até uma próxima oportunidade. Você está sempre convidado aqui para nós falarmos sobre rock e música em geral. Obrigado. Tchau, tchau.